Hugo Napoleão é um renomado político brasileiro. Foi deputado federal, senador, ministro da Educação, ministro da Cultura, ministro das Comunicações e governador do estado do Piauí. Formado em Direito, antes de entrar na política, foi advogado do presidente Juscelino Kubitschek. Histórias desta época ele conta no livro Eu Fui Advogado de JK. E traz um pouco deste relato nesta edição do programa Pioneiros. Hugo Napoleão do Rego Neto, nascido na cidade de Portland, estado do Oregon, Estados Unidos da América. Meu pai era diplomata e vice-cônsul. Havia um consulado. E havia um consulado lá porque os dois senadores do Oregon estiveram com o ministro das Relações Exteriores, que era Oswaldo Aranha. Instaram-no a abrir um consulado lá. Então, como cônsul foi Adolfo Camargo Neves e como vice-cônsul meu pai, que estava no início de carreira. Ele foi aprovado em concurso público do DASP, não havia o Rio Branco ainda, e passou na mesma turma do saudoso embaixador Roberto Campos, de quem eu tive a honra de ser colega no Senado Federal. Eu nasci em outubro de 43. Então, de lá ele foi, como se diz no Itamaraty, ele foi removido, foi transferido para Washington, onde estava inclusive Roberto Campos, e o embaixador era Maurício Nabuco, filho do grande Joaquim Nabuco, pernambucano de escola. Essa situação me foi extremamente difícil a vida inteira. Em relação a que situação? A ter nascido nos Estados Unidos. Ótimo. Eu não tenho nenhum documento americano, eu sou brasileiro nato. Mas, no Exército, a minha certidão, quando eu fui pegar, era brasileiro por opção, que não é. É o caso daquele que nasce quando o pai está a serviço de um estudo ou de um comércio, ou a mãe. Mas tem mais, são 8 ou 9 situações. A própria faculdade de Direito onde eu me formei me deu como nascido um ano depois em Belém do Pará. Por quê? É fácil. Porque toda certidão de quem nasce no exterior, certidão é lavrada no consulado. Se é na embaixada, é no serviço consular da embaixada. Se é em alguma cidade, como nos Estados Unidos, São Francisco, por exemplo, ou Miami, é no consulado. Então, essa certidão é verbo ad verbum, palavra por palavra. E ela tem que ser transcrita num cartório no Brasil, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde for. Meu avô foi para o meu batizado, era meu padrinho. Na volta, aquele tempo, os aviões eram os DC-3. Demorava 2 dias para vir de Washington ou Nova York até o Rio de Janeiro. E ele vinha então pingando. E ele parou em Belém do Pará e passou uma semana, porque ele foi advogado lá. E levou no cartório casualmente o nome Napoleão Figueiredo, tabelião. E lavrou dizendo, neste dia compareceu o Dr. Hugo Napoleão do Rego, trazendo a certidão do teor seguinte, aspas, República dos Estados Unidos do Brasil, Consulado do Brasil em Portland, Oregon, Estados Unidos da América. Eu, Adolfo Camargo Neves, atesto que compareceu o senhor Aloysio Napoleão de Freitas Rego, trazendo uma informação do Hospital do Bom Samaritano, Good Samaritan Hospital. Esse trazia, então, a data de nascimento, tudo completo, e terminava com as testemunhas de lá e fechava com as testemunhas do cartório. Não leram a lei, como diz o professor, meu professor de Direito do Trabalho. Não leram e puseram nascido em Belém do Pará. Depois foi a Justiça Federal no Rio de Janeiro, botou brasileiro naturalizado. Até hoje, o INSS, eu estou com um requerimento lá, pedindo que não ponham brasileiro naturalizado. Eu contribuí
nos meus primeiros 30 anos de advogado, para a Previdência. E sou aposentado. Só entra naturalizado, senão eu não recebo. Então eu disse, não quero praticar falsidade ideológica. Qual foi o único órgão que acertou? Esse que está na minha lapela. Ordem dos Advogados do Brasil. A minha carteira é nascido em Portland, Estados Unidos da América, Portland, Oregon, Estados Unidos da América. Nacionalidade brasileira. Fiquei os meus 3 primeiros meses em Portland, Oregon. E depois até 5 anos de idade em Washington, D.C. Porque eu, na realidade, a primeira língua que eu falei foi o espanhol. Porque a nossa babá lá, a governanta de casa, era mexicana. Tanto que eu cheguei no Rio de Janeiro, o menino ainda 2 anos de idade, meu avô dizia que olhava para os carros e aviões e dizia, quanto coche, quanto avião. Não sabia o português ainda. Depois foi o inglês, eu fui alfabetizado na Murray School em Washington, D.C., e a terceira foi o português, então. Por incrível que pareça. E na família, quando o 57 Brasília começa a ser construída, teu avô, teu pai, que vocês mexeram aí? Euforia, sim. Euforia, porque não apenas o presidente Juscelino Kubitschek cumpriu o mandamento constitucional, aí cumpria até os dizeres místicos de Dom Bosco, que fez uma profecia que entre os paralelos tais e tal, nasceria uma grande civilização. E assim foi feito. O que meu pai tem um livro do presidente Juscelino que ele escreveu, chamado Juscelino Kubitschek, Audácia, Energia, Confiança, que eram as expressões de André Malraux, que foi ministro da Cultura da França, esteve aqui e ficou deslumbrado. Capital da Esperança. La capitale de l'espoir, a capital da esperança. Afinal, foi isso realmente que fez com que, enfim, nós nos entusiasmássemos. E eu vi o papai, então, vir morar em Brasília. Me despedi com lágrima nos olhos no aeroporto militar do Santos Dumont, onde ele e minha mãe, enfim, vieram morar aqui em Brasília e se instalaram aqui no IAPI, a Superquadra 105. Ele veio em 1960, já em janeiro. Definitivamente ficou até 61. Ficou até a inauguração da capital. Ou melhor, foi 61 e ficou até a posse do presidente Jânio Quadros. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele ficou à disposição do Itamaraty para ser designado para outro posto. Ele já era embaixador, nomeado, ele e os 7 câmaras foram nomeados no último mês do governo de Juscelino, que foi em janeiro de 1960. Eu fiz o colégio também, o Colégio Padre Antônio Vieira, na Rua Maitá, onde eu estudei do primário até o final do curso clássico. Como passei logo na PUC, eu fui com um amigo meu, querido amigo e hoje compadre, Raimundo Orlando Alves Guilhom, que era da família do Pará. O pai tinha ido advogar lá com os filhos. Então, eu sou filho, neto e bisneto de diplomatas, nunca quis fazer o Itamaraty, nunca fiz o concurso, embora para isso tenha sido efetivamente chamado várias vezes, não quis fazer o concurso, porque não queria sofrer o que eu sofri, ficar longe do Brasil, do país, do meu país e da minha família. Eu tinha 11 anos quando eu conheci o presidente Juscelino Kubitschek, e eu morava na Rua Marechal Bento Manuel 18, Dá detalhes. Lá no Rio de Janeiro. A rua ficava em frente à hoje Universidade Santa Úrsula. Era um colégio feminino, o Colégio Santa Úrsula, e aí em frente à Rua Marechal Bento Manuel. Lá o JK foi jantar um dia. E eu conheci o menino, naquele tempo a gente usava calça curta, e fui apresentado pelo meu avô a ele. Estava lá também o então governador do Piauí, Gayoso e Almendra, do PSD, que jantou lá em casa, ele naturalmente buscando os apoios. E meu avô, é claro, e o governador Gayoso e Almendra o apoiaram. Foram muitos encontros. Foram encontros
sequenciados, e eu, inclusive, tive a oportunidade de ver o meu avô, que era líder do PSD, da maioria, era o mais novo, mais velho da ala moça. Ele era da ala moça do PSD, moça em ideias. E meu avô recebi lá muito, até o jovem deputado federal Renato Archer, do Maranhão, que veio a ser, depois se reconciliou, adversário do meu querido amigo presidente Sarney, de quem eu fui ministro de 2 pastas, Cultura e Educação. E, afinal, meu avô falava com muito entusiasmo, dizia, ele é um homem de uma visão sem limites. Ele é um grande estadista. É um presidente adequado ao Brasil. Frases dessa natureza que eu ouvi do meu avô. Aí eu me lembro uma muito boa do Roberto Campos, que me veio à memória. Roberto Campos, no artigo, no parágrafo 33 do livro dele, A Lanterna na Popa, é um calhamaço desse tamanho, que ele me oferta ao querido Hugo este tijolaço, entre aspas, que, quando não muito, servirá para as noites de insônia. Seu Roberto. Então, muito gentil comigo, amizade com o papai, né? Mas no capítulo 33 ele diz o seguinte, adeus às ostras. Foi quando ele era cônsul em São Francisco. Eu digo, deu adeus às ostras de São Francisco, na Califórnia, cidade marítima. Mas não, ele disse que ele estava lá quando o Lucas Lopes e o Eugênio Guidan, que era o grande economista na época, chamaram-no. Foi quando ele fez as 30 metas do JK, da qual o JK veio a chamar Brasília Meta Síntese. Ele fez e foi o primeiro presidente do antigo BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois tornou-se social também. Foi presidente do BNDE, o Roberto Campos. E ele diz no livro, no capítulo 33, foi aí que eu dei adeus às ostras. O JK pediu um plano econômico. Para o Lucas Lopes e para o Eugênio Guidan. E eles chamaram, então, o Roberto Campos, que já era um jovem e talentoso economista. Tá. E é assim que ele sai do ostracismo. Foi aí que terminaram adeus às ostras. Um dos seus primeiros empregos, Dr. Hugo Napoleão, foi quando, após trabalhar no escritório do seu tio-avô, né, o senhor foi trabalhar na empresa de crédito Denasa, fundada pelos genros, e o JK trabalhava lá também. Bibará, meu amigo até hoje. E o Roberto. E o Rodrigo Lopes. Rodrigo. Foi o presidente JK que o convidou para trabalhar na Denasa? Foi assim. Eu fui visitá-lo. O papai tinha vindo de férias e ele e mamãe foram com o presidente Dona Sara a um filme. Ele mandava o Geraldo Ribeiro, que era uma pessoa interessantíssima, era um motorista e homem de confiança que acabou morrendo com ele na estrada. Outro dia teve comigo a filha, que escreveu um livro sobre o pai. E, afinal, o Geraldo Ribeiro, ele, em verdade, comprava as entradas e lá foi o papai com o JK, mamãe e Dona Sara, assistiu o filme. Na saída, ele diz, olha, o Guinho se formou em Direito. 67. Não diga, quando eu menos espero, Dona Elizabeth me telefona se o presidente queria lhe ver. Eu fui na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1072, cobertura 1. O senhor poderia descrever, em linhas gerais, o contexto político que levou à prisão de JK? Então, vamos lembrar, ele já tinha voltado do exílio, já tinha mandado ele ficar 10 anos sem direitos políticos,
Por que em 68, em dezembro de 68, vão lá nessa atividade que está fazendo lá no cinema, teatro, né? Vão lá, prendem ele. O que estava acontecendo que vão começar, pela Comissão Geral de Investigação, todo um trabalho contra a JK, de acusação. Ele foi preso na casa dele, no apartamento, casa a gente diz de maneira geral, na Avenida Vieira Soto. Ele foi preso e levado para... O Rodrigo me chamou, eu fui à casa dele e nós fomos tentar falar com o presidente. Ele estava no Forte São Gonçalo, no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E estava o chamado cabo de dia, que chamou o coronel, que era o responsável pelo comando do quartel, e o coronel disse que eu não podia entrar. Disse, mas é um direito constitucional, um encontro do advogado com o seu cliente. Eu tenho procurações diversas do presidente Juscelino. Não pode entrar, ninguém pode entrar. Nós 5. Aí foi que ele teria pisado num cabide, diz que era um cubículo horroroso. Assim diz o Carlos Heitor Coni, dizem outros. Só entrava o doutor Aloísio Campos da Paz, não, Aloísio, me lembro já o sobrenome, que era o médico dele. Esse podia entrar. Um cubículo com um banheirinho aberto, fedorento, sujo, uma caminha mal ajambrada. Ele foi para um cubículozinho. Aí ele teria pisado num cabide e furado o tendão. Foi operado de emergência. Aí deram prisão domiciliar. Foi aí que o Rodrigo me chamou. Eu entrei com a Marta Maria no colo, é o enfermeiro do JK. Eu ia paramentar de enfermeiro para atender, não tinha nada de enfermeiro. Até hoje não sei dar injeção. Eu ia atender e ele disse, olha, o problema aqui é o seguinte. Vieram, quando eu recebi essa intimação, da Comissão Geral de Investigações, uma comissão interessante. A comissão era um tribunal de exceção cuja citação já era uma sentença. Então, por esta razão, teve alcance, teve isso, teve aquilo, e merece ser preso. Damos 8 dias para sua defesa preliminar. Então ele chamou o Evaristo Moraes Filho e o grande Sobral Pinto. E não puderam conversar porque foi um coronel assistir a conversa. No apartamento, o JK numa cama, eu me lembro quando eu fui lá, com a perna estirada para cima, a perna amarrada e toda enfaixada. Problema do cabide lá. Uma coisa horrorosa. Quando eu entrei, os olhos dele faiscaram, Hugo, porque ele disse, e agora, Sara? O que eu faço? Não pude conversar com meus advogados. Esses militares mandaram um coronel junto, eu não tenho... Como é que eu ia conversar? O que eu faço? Ela disse, chama o Hugo Napoleão. Grande ideia, Sara. Aí mandaram me chamar, foi quando o Rodrigo me leva lá. E aí eram 7 questões que eles faziam, das quais eu sabia 5. Eu tenho certeza absoluta dessa. Agora, essas 2 são de matéria muito especificamente criminal. Qual é o tema das questões de acusatórias? Eram como se tivesse havido improbidade administrativa, como se ele tivesse a fortuna que ele tinha. Enriquecimento ilícito? Enriquecimento ilícito. Só que é o seguinte, eles não quiseram se dar conta. O JK pegou os imóveis dele e criou uma companhia. Foi até o Dr. Hélio Belo Cavalcante, um pernambucano, que ajudou a fazer. Ele criou a Companhia Comercial e Agrícola, Exportadora e Importadora Santa Júlia, e deu o nome da mãe dele. E incorporou os bens. Nessa incorporação, chamou 3 peritos, 3 contadores, que elevaram o preço histórico dos imóveis. O apartamento foi comprado por 1.200 cruzeiros, lá em 49, passou para 2 milhões e não sei o quê. Atualização monetária. Fizeram a atualização monetária e o patrimônio subiu. Então, numa declaração ele aparece com tanto e na outra com tanto. É isso aí, o enriquecimento ilícito. Então, é uma coisa brutal.
Mas eu fui e disse, olha, presidente, eu sei isso. Essas duas são mais penais. Eu não quero responder com insegurança. Eu preciso me avistar com o Evaristo, pelo menos. Disse, vá, Hugo. O Evaristo marcou comigo lá no Campo de Santana. E atravessamos o Campo de Santana, mas era assim, ó, caminhando e olhando para o... Eu digo, você olha para um lado e eu olho para o outro. Ele olhava para lá e eu para cá. Agora vamos parar aqui, Hugo, vamos olhar aqui para trás discretamente, tá? Porque medo de sermos seguidos. E ele explicou que marcou lá porque descobriu aparelho de escuta no escritório dele. Aí ele me elucidou, me explicou, disse, só tem o seguinte, você tem que gravar, você não pode sair, não pode escrever. Que eu tinha levado um bloquinho com caneta, não anote nada. Preste bem atenção, você é um rapaz inteligente, vai gravar. Aí eu gravei, cheguei lá e blá, blá, blá para o presidente. Voltei lá, como enfermeiro, né? Até que um dia disseram que tinha entrado um estranho lá. E eu fui me esconder no quarto de uma das empregadas, eram 2 quartos de empregada. Eu fui me esconder no armário, atrás dos vestidos dela. Aí abriram porta, fecharam porta e tal. Abriram, entraram, não, aqui não tem nada. Olharam no armário. E eu ouvindo o sujeito dizer, não tem nada. Foi um alarme falso, vamos embora. Foram embora, eu tive que dormir lá essa noite. E o senhor pode contar como é que foi a sessão lá na Comissão Geral de Investigação? Vocês chegaram num grupo? Dá detalhes para nós desse momento? Da defesa, ou só entregaram o papel? Não, fui eu mesmo. Isso. Foi na Rua México. Não sei se era 31, não. Era o órgão do Ministério da Justiça. E era a Comissão Geral de Investigações, funcionava lá. E eu fui entregar. E era um feriado. Estava fechado, mas era o último dia para entregar a defesa. Eu falei com o porteiro, ele se comunicou que estava o secretário-geral. O nome está no livro. E eu entreguei a ele. Ele disse, eu digo, está aqui a defesa do presidente Juscelino Kubitschek, hoje é o último dia para a apresentação da defesa dele. Mas é feriado. Se eu peço ao senhor, eu precisava um comprovante que eu estou lhe entregando. Então o senhor lacra essas pastas. O senhor passa aqui, eu tenho durex, cola durex e grampeia. Vamos fechar hermeticamente. E eu lhe dou um recibo, que está também aí. Declaro ter recebido do Dr. Hugo Napoleão do Rego Neto, vamos dizer, 5 pastas, nas quais declara conter a defesa prévia do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira no processo tal da Comissão Geral de Investigações. Assinado fulano e tal, secretário-geral carimbou. Pá! E me deu, esse é o documento que eu tinha feito a entrega. Formalizou. No qual declara conter. Não perdeu o prazo. Não perdeu o prazo. E foi feito assim. Foi indo e se diluiu com o tempo. A comissão de investigação não voltou mais? Não. Não chamou mais vocês? Não. Nem para dar o resultado? E não tinha relator, não tinha nome de relator, não tinha nada. O próprio denunciante era o julgador. Foi entregue algum documento formal da Comissão Geral como resposta à defesa dos senhores? Nunca. Nunca houve resposta. Deixaram uma espada de Damocles na cabeça. Pois é, então... Mas era o regime, era assim. Historicamente, a gente lê por aqui e por ali que o governo militar proibiu que JK viesse visitar Brasília. O que o senhor sabe a respeito dessa frase? Porque a gente lê em jornais, eu leio em livros. E por Tanto que quê? ele chegou uma noite aqui e chorou. Um dos jornalistas disse, Brasília não viu o JK chorar. Esse artigo é famoso. Porque ele passeou numa noite chuvosa, passou na catedral. Catedral, aliás, que o Shah do Irã, quando veio em visita oficial ao Brasil, disse ao papai, ça me ressemble la couronne du Christ.
Isso me parece a coroa do Cristo. Aquela... Sim, a catedral lá. Aham. O formato. Sim, o formato, lembra? A coroa de espinhos, coitado. Agora, então, sobre essa proibição de visitar Brasília, foi fato, então não é uma lenda urbana. Não. Eu tenho um filme, inclusive, disso. Tem um filmete em cassete. E talvez eu tenha, inclusive, no meu WhatsApp. Ele vem e pedem licença para posar em Brasília. Estamos com dificuldade de combustível, conhece, né? Pedimos autorização, a torre pergunta, é nele que está o ex-presidente Juscelino Kubitschek, exato. Não há autorização para o pouso dessa aeronave. Arriscando, ele foi posar num aeroportozinho aqui, pertinho aqui de Goiás, de emergência, de noite, porque não podia posar. Tá, então, quer dizer, apesar de não ter um documento Sofreu formalizando... muito. Sofreu o pão que o diabo amassou, como diz o ditado. O senhor estava em Brasília quando da notícia da morte do presidente JK? O que o senhor lembra da notícia do acidente, da chegada do corpo, da missa, do cortejo? O senhor podia, assim, resgatar para nós, filmando as suas memórias, logo depois que o senhor teve a notícia da morte por acidente? Eu fui ao aeroporto pegar o esquife, peguei no esquife, até o momento em que entrou no carro, e uma bateria de taxistas e de motoqueiros acompanhou até o velório, e eu estava nesse momento, como estive no momento do enterro, ao lado do caixão, o primeiro enterro dele que foi no cemitério da Esperança. O senhor acha que foi um acidente casual ou intencional? Não. Eu sei que é um tema polêmico, mas como o senhor se situa nessa Está no meu livro controvérsia? também, em todos os depoimentos, inclusive da Polícia Federal, foi um acidente. O ônibus, enfim, ele foi colhido por um ônibus. Eu suponho que o Geraldo Ribeiro tenha dormido, cochilado de cansaço, atravessou o canteiro e foi colhido por um ônibus que vinha na mão. E o senhor usa algum aprendizado nos seus mandatos, ou seja, Juscelino, o senhor incorpora algum comportamento? Eu acho que, de certa forma, o equilíbrio, modéstia à parte, o bom senso, a calma, a prudência. Meu caro Hugo Napoleão, pelo dedo se conhece o gigante. Pelo seu aparte ao discurso do deputado Leur Lomanto, que era filho do Lomanto Júnior, você demonstrou vivacidade de inteligência e uma fidelidade moral aos seus princípios de respeito à verdade e de apreço à história. Não me surpreendeu. Sei bem o que você representa na alta Câmara dos Deputados. E estou certo de que na sua ação parlamentar futura há de realçar como dos mais legítimos representantes da nova geração de políticos brasileiros, dentro da qual se inclui a representação do Piauí, que sempre primou pela escolha e pela altura do gabarito. Afetuoso abraço deste seu admirador e amigo, Juscelino Kubitschek.